Muito bem, gurizada. Segunda-feira, virando... Ela é terrível. Ela é péssima. O Grêmio no sábado conseguiu a façanha de mais uma vez tropeçar diante de times de uma dimensão bem abaixo. E o Grêmio, em um jogo em que sai vencendo, cede o empate em casa mais uma vez e estaciona na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que teve um desafio fora de casa, merecia ter empatado, mas acabou perdendo para o Atlético Paranaense com um gol anulado em que o VAR tem participação direta. Teria sido gol ou não? Foi justo o resultado ou não? O fato é que Grêmio e Internacional fazem uma campanha muito ruim, beirando a linha do medíocre, o Inter que está a 3 pontinhos da zona do rebaixamento e o Grêmio que está na 19ª posição. Um pontinho, poucos pontos ali da Chapecoense, que é a lanterna. Mas vamos começar falando sobre o Ipiranga, porque se há um elogio a ser feito, é para o Ipiranga, que entre todos os gaúchos nas 3 divisões nacionais, o Ipiranga é quem tem a melhor campanha. Tem a mesma pontuação que o Novo Horizontino? É verdade, são 19 pontos, mas permanece no topo do seu grupo e também da classificação geral, porque apresentou ao longo desses 9 jogos, dessas 9 rodadas, um ataque fulminante, o maior ataque da competição. E, mesmo sem a presença do técnico Júnior Rocha à beira do gramado, no sábado o Ipiranga conseguiu com 2 gols de cabeça, um do Léo Canu e outro do Clayton, garantir uma vitória em Clássico Gaúcho contra o São José no Estádio Colosso da Lagoa. Vamos ouvir o que disse o auxiliar técnico, o Macaé, sobre essa vitória. Podia faltar tudo, mas empenho a gente sabia que não ia faltar. E a expectativa para o campeonato é, hoje com 19 pontos, não tem como olhar mais para baixo. Acho que agora nós temos que focar de manter esse ambiente bom, essa intensidade, a qualidade do trabalho, para a gente tentar a classificação. Tá aí, tá na força e na coragem o auxiliar técnico do Ipiranga, que estava ali na beira do gramado, porque o técnico Júnior Rocha esteve ausente, foi fazer um curso, foi convidado para fazer um curso profissionalizante lá com a CBF, para quem está envolvido no futebol, lá na Granja Comari. Daqui a pouco, acho que nessa semana ele já está de volta com alguns detalhes aí na mente, um pouco para melhorar, quem sabe, o Ipiranga. Mas que campanha que termina o Ipiranga nesse primeiro turno? Uma campanha onde o Ipiranga não é só líder, mas que dá os ares para a sua torcida de que o Ipiranga pode brigar por alguma coisa, de que essa briga pelo acesso, ela pode estar cada vez mais perto de se encaminhar de algo absoluto. E isso não sou eu quem estou falando. Quem fala isso é a própria direção do clube. Vamos ouvir o que disse o presidente Adilson Luiz Stankiewicz. Muito bom dia, Eric. Muito bom a gente poder falar do Ipiranga, falarmos um pouquinho aí do momento que o Clube Canarinho está vivendo, né? Encerramos a primeira etapa da Série C na primeira colocação do grupo, com 19 pontos. Sabemos que ainda não conquistamos nada, né? Tem um longo caminho pela frente, faltam mais 27 pontos a serem disputados, mais 9 jogos no segundo turno e depois, se tudo der certo, estarmos aí entre os 4 finalistas, mais 6 jogos do quadrangular final, né? Que é outro campeonato, a gente sabe bem. Mas, enfim, a gente tem que comemorar o momento, e o momento é que o Ipiranga marcou a maior pontuação da sua história na Série C. São 6 anos de participação consecutivas nesse campeonato difícil e muito equilibrado, e nesse ano conquistamos aí 19 pontos com 6 vitórias, um empate, 2 derrotas, né? Uma pontuação digna de nota, aí, 70% de aproveitamento, né? No entanto, o grupo está embolado, 5 primeiros principalmente estão muito próximos, poucos pontos separam o primeiro do 5º colocado, né? Então são 5 equipes aí brigando por 4 vagas muito fortemente, e deixando o grupo de trás assim, um pouco mais distantes. E o nosso grande objetivo mesmo é chegar lá na última rodada entre os 4. Não faz muita diferença ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. O importante é estar entre os 4 para poder estar na fase final. Mas sim, é o momento de comemorarmos, parabenizar o grupo, a comissão técnica, pelo excelente trabalho realizado até aqui. São jogos muito difíceis, muito equilibrados,
E se não dá na técnica, o pessoal iguala na raça, na vontade, na galhardia, né? Há muita vontade realmente em vencer os jogos, e isso a gente tem que destacar aqui e agradecer ao grupo pelo empenho, né? Tudo aquilo que se realizando. Por outro lado, agora vamos começar um segundo turno bastante difícil, são 5 jogos fora de casa e 4 jogos em casa. Já iniciamos contra o Paraná Clube lá nos domínios, né, dos paranaenses na próxima segunda-feira, e acreditamos aí precisar de mais 12 pontos para estarmos na fase final, então somando 31 pontos. Vejo bem que é uma caminhada ainda bastante difícil. Não, teria que pelo menos ganharmos os 4 jogos que temos em casa, né, para fazermos esses 2 pontos. Não é nada fácil, nada ainda está decidido, mas estamos muito felizes com aquilo que o grupo está realizando, muito felizes mesmo. Aproveitamos também a pedir para o nosso torcedor que nos auxilie. Nós temos aí uma ação entre amigos correndo na cidade, os números estão com os diretores, conselheiros, secretaria do clube e várias empresas do comércio erichinense também disponibilizando essas cartelas. São 50 mil em prêmios aí, vale a pena, né? Enfim, principalmente pelo fato de estar ajudando o Ipiranga aí a manter essa maravilhosa campanha, orgulhando aí toda a nossa região Alto Uruguai. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui para o pessoal do Jornal e TV Bom Dia, principalmente você, Eric, que é um grande incentivador aqui do nosso Clube das Cores Nacionais. Forte abraço do Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga. Muito bem, tá aí a palavra do presidente Adilson. E que campanha! Eu imaginei que o Ipiranga faria uma campanha muito boa, até pelo que se viu lá no início do campeonato estadual e no final também, mas surpreendente. Agora o Ipiranga volta a jogar só na semana que vem. Tem um tempinho aí para organizar a casa, tentar dar uma amenizada nos treinos, voltar com um pouco mais de intensidade lá no final da semana, porque na segunda-feira o desafio é lá na Vila Capanema, Curitiba, no Paraná. O Ipiranga venceu aqui, o time do Paraná. Agora vai ter o desafio fora de casa. São mais 9 rodadas e serão mais 9 rodadas decisivas, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos falar do campo para as quadras, falar sobre Atlântico, porque o Atlântico tinha 2 desafios, na sexta e no domingo. Um final de semana que colocava o Atlântico a disputar uma competição a nível nacional e o Gauchão. E o Atlântico conseguiu vencer as duas. Vamos ouvir o que disse o técnico do Atlântico, o técnico Thiago Halpe. Importante, né? A gente está sempre vencendo e dentro de casa, então nesse caso, começamos o jogo um pouco apático, diferente do que normalmente a gente joga, e aí pagamos o preço, né? Eles fizeram 2-0, a gente precisou reencontrar, né, o nosso espírito, a nossa concentração, que em alguns momentos no início do jogo escapou um pouquinho, e aí a gente acabou tomando conta das ações do jogo e virou o jogo, e aí conseguiu fazer esse placar de 5-2, que é muito importante para nos colocar na ponta de cima da tabela. Bom, acho que hoje a gente fez um grande jogo. Começamos mal o primeiro tempo, mas nos ligamos no jogo, vimos o que tinha que ser feito, conseguimos controlar o jogo de novo, fizemos um grande jogo. O meu gol, acho que eu fico feliz de fazer gol, eu sou um cara que acaba fazendo poucos gols às vezes, mas o importante é estar vencendo, independente de fazer gol ou não. Acho que o importante é nós ganhar e botar esses 3 pontos na conta. Tá aí então as palavras do Lucas, também do Thiago Halpe, uma boa vitória contra o Blumenau. Não é um time bobo, é um time que tem que se tomar cuidado. Jogar fora de casa contra o Blumenau não é fácil. O Atlântico está na 4ª colocação na tabela da Liga Nacional. Espera um tropeço do Joinville, que tem 2 pontos a mais na próxima rodada. Senão o Atlântico vai se classificar em 4º. É uma colocação boa na tabela da Liga? Não é. Mas, pelo menos, nós estaremos nas 8º. Aí muda-se o campeonato, muda-se o olhar e que se vai ter para os jogos, e nós esperamos que o Atlântico pelo menos dê sorte nesse chaveamento e pegue pelo menos nas 8º um adversário um pouco menos qualificado. No Campeonato Gaúcho, não é 100% de aproveitamento, porque o Atlântico acabou empatando um jogo, mas venceu os outros 5. Então, ainda não perdeu. É uma campanha
brilhante no Campeonato Gaúcho, acho que aquém do que todo mundo esperava. Vamos falar sobre dupla Grenal, porque a situação ela é péssima. Não sei se mais para o lado do Grêmio, não sei se mais para o lado do Inter. O fato é que o Internacional já não tem mais nenhuma competição tão importante ou tão relevante assim para disputar, a não ser o Campeonato Brasileiro, que pelo menos até agora mostra que o Internacional não vai brigar pelo título brasileiro. Quem dirá Libertadores ou talvez vaga na Sul-Americana. Pelo menos o que se desenha agora é o Internacional não brigando contra o rebaixamento. Vamos ouvir o que disse o Diego Aguirre. Boa noite. Sí, acho que tem coisas para melhorar e para trabalhar, porque os merecimentos no campo estão, mas isso não, agora não é importante. Merecer não é suficiente, temos que dar mais e temos que conseguir um resultado. Hoje, para mim, o time teve reação, jogou por momentos bem, mas perdimos e venimos de uma semana difícil e hoje tínhamos a ilusão de lograr a vitória, mas lamentavelmente não aconteceu. Eu queria dar os parabéns para o Diego Aguirre, porque eu acho que ele conseguiu uma façanha. Acho que ele pegou essa zebra que estava lá pelas voltas do estádio Beira-Rio e levou junto lá para o Paraná. Então eu dou parabéns, porque olha, o Internacional está com um azar que é impressionante. Amanhã nós vamos falar muito sobre Inter e sobre Grêmio também, mas atenção, porque a crise no Grêmio está instaurada, o clima no vestiário, ele já não é mais tão bom, se é que já foi bom na era Thiago Nunes, a era Felipão. Será que temos problemas sérios no vestiário, além das contratações em que a direção prega e que agora o Grêmio vive uma semana delicada em que tem que ir para o mercado a todo custo, porque o Felipão pediu, no mínimo, mais 2 reforços? Vamos ver o que disse o Felipão, que retranqueiro acho que não dá para dizer mais. É além, ultrapassou o nível. Vamos ouvir o Felipão. Bem, eu pela minha observação, o Grêmio pouco levou dificuldades ao gol do Cavicchioli no segundo tempo, mas teve as 2 melhores oportunidades para matar o jogo, dentro do gol. Então, eu acredito que não é criar 20 oportunidades, tem que criar 1 ou 2 e vencer a partida e fazer o gol. Essa é a diferença que nós estamos encontrando. O sistema foi muito bem executado pelos jogadores. A gente vem trabalhando isso durante a semana, que é um dia ou outro para jogar. É um pouco mais difícil, mas tem que ser assim. Fizeram quase que com naturalidade. Acho que nós tivemos um tempo melhor no primeiro tempo, sim. Mas o segundo não foi tão ruim assim como acredito que as análises possam ser feitas dessa forma. Para mim, não. Mas tivemos as perdas de A, B ou C, que muitas vezes com essas perdas e a entrada de outros jogadores, a gente perde alguma qualidade no setor e aí dá chance ao adversário de um crescimento maior. É terrível o Felipão, é terrível a situação do Internacional. Eu elogiei o Diego Aguirre, mas o Diego Aguirre ganhou 2 jogos apenas. Ele venceu só a Chapecoense e o Juventude, 2 timinhos que vão brigar para não cair. E o Felipão, que está com problemas sérios. Eu não tenho mais tempo para ficar falando sobre dupla Grenal e nem vou perder meu tempo falando mal dessas 2 direções que estão dando uma aula de como gerir de forma incompetente o departamento de futebol, que é nada mais, nada menos a pasta mais importante de um clube de futebol. E principalmente dupla Grenal, que são 2 equipes que têm uma tradição enorme. Vamos para o intervalo e na volta para falar sobre o desafio de ligas e futsal feminino. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim.
Muito bem, gurizada, voltamos do intervalo agora com a participação aqui do professor Balaca. Esteve aqui semana passada fazendo uma projeção do desafio de ligas. E eu na sexta-feira dei os ares do que seria, fazendo a apresentação da Renatinha, que olha, vou dizer para vocês nesse final de semana, foi um prazer ter visto a Renata. Eu acho que o professor deve ter o mesmo pensamento, que terceira melhor do mundo, daqui a pouco já dá para brigar a segunda, primeira. O desafio de ligas que reunia Liga Catarinense, Liga Gaúcha. Infelizmente o Palestra não conseguiu o título, mas com certeza, não tenho dúvida que foi um evento para coroar nosso município e o futsal feminino. Balaca, é um prazer estar te recebendo aqui nessa segunda. Mais uma vez, boa tarde ao pessoal da casa, boa tarde aos ouvintes. Sempre uma grande satisfação a oportunidade. O evento foi grandioso, não por a gente fazer parte da organização. Sempre friso, tivemos o apoio da Prefeitura Municipal de Erechim, tivemos o apoio de muitos empresários de Erechim, que nos deu a condição de fazer esse espetáculo. Sobre a questão de nós não ter sido campeões, hoje, cara, tu conseguiu organizar um evento desse, e você ser vice-campeão, como a gente conquistou isso, um vice-campeonato, claro que a gente sempre quer ser o melhor, mas dentro da circunstância, por ter enfrentado a equipe, não só a campeã, mas a equipe que ficou em terceiro colocado, era uma equipe formidável. Para ter ideia, a equipe terceira colocada tem 4 meninas de seleção brasileira, o qual 3 delas são da seleção brasileira de futebol 7, uma escolhida a melhor também, e outra que é a Stephanie Krebs, que é a melhor de surdos. Tínhamos da nossa parte a Renata, como a terceira melhor do mundo, e outras grandes jogadoras lá. A gente usa, né, essas meninas. Foi um desfile de craque aqui, mas a gente também tinha excelentes atletas pelo lado da Celemaster, da Estrela, do Palestra. Até a outra equipe que veio, que ficou em quarto lugar com atletas mais jovens, tinha umas 3 meninas diferenciadíssimas, que com certeza ali saiu 1 ou 2 futura profissional. E, cara, eu acho que tá de parabéns. Inclusive, fazendo uma ressalva, a Renata é uma menina que, além de ter um grande potencial, ela não está ali por acaso. A humildade dela é absurdo. Surreal. Né? Então, uma menina que ela não veio simplesmente para jogar uma competição, para dar um ênfase maior. Ela veio pela amizade que ela tem com a gente, ela veio para defender o manto do Palestra, e até uma atleta para nos abrir futuramente uma porta, numa oportunidade de levar atletas até para o exterior. Então, a gente trabalhou todos esses fundamentos, toda essa área. Então, a competição em si é de grande tamanho. A gente agradece também a presença da imprensa, a sua, que esteve lá presente. A gente agradece a presença, representando a Prefeitura, da Clarice Moraes, da Clarice Maronese. Infelizmente, não tivemos a presença do nosso secretário, acredito que ele tenha tido um contratempo. Mas, cara, eu acho que foi só elogio em todos os sentidos, não só pelo desfile de equipes, mas pela organização do evento. A gente tem que ressaltar que foi uma grande organização, em todos os sentidos. Então, a gente fica muito feliz por essa questão. E o campeonato não começou ali, como tu falaste. Começou com uma apresentação de atletas, com uma integração, né, com um jantar. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte, e inclusive agradecer as pessoas que lá estiveram presentes. Isso apenas nos enaltece. Então, cara, nós estamos no caminho certo, porque esta competição serviu como abertura. A gente está aí prevendo aí na frente o Campeonato Brasileiro de Ligas, em novembro, em Goiás. A gente tem nossa estreia dia 26 de setembro pela Série Ouro do Campeonato Gaúcho, os melhores do Rio Grande do Sul, e a Liga Nacional de Futsal Feminino,
que só estamos aguardando a tabela. Então, vem vindo aí mais 3 grandes competições, 2 a nível nacional, e que a gente aí tá almejando grandes competições e com certeza nós estamos no caminho certo para buscar no feminino o nosso primeiro título de uma grande competição. Por 2 vezes já ficamos no quase, 2 vice. Quem sabe aí, em alguma próxima oportunidade, a gente consegue levantar o maioral, que é o título. Que é o título. Antes de falar já dos jogos, né, que foram, sem dúvida, o que mais me chamou a atenção é um nível, assim, muito alto. A competitividade ali, nos últimos jogos, na sexta, com aquele jogão que foi. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais em relação a esse evento. Até eu mando um abraço para o pessoal da arbitragem lá, uma amiga minha, a Marina Hanecker, que conheci ela em 2019, apita futsal masculino, profissional, e tá ali, cronometrista e ajudando. Então, mando um abraço. E eu senti esse sentimento, tive esse sentimento de que, acho que otimista nesse sentido, de que foi o primeiro passo, não só para o time do Palestra, para o futsal feminino, mas também para a comunidade local. Eu não sei se é mais ou menos por aí. Com certeza, a gente está aí num momento de pandemia, onde a gente aguarda, a gente sempre deixando bem claro, segue todos os protocolos, né? Onde a gente aguarda primeiramente a questão de segurança, que isso é uma coisa que passe logo, que as pessoas conseguem dar a volta, e que logo ali na frente todos nós possamos estar mais tranquilos, inclusive poder haver público, que isso é muito bacana. E o momento que isso acontecer enaltece ainda maior, né? Porque você tem a presença de público lá. Agora, com as transmissões, eu acho que ganhou também muito isso, o futebol. E torcer que quando volta o público continue essa grande parceria com a imprensa, tão quanto importante para o esporte de alto rendimento. Sobre a comunidade, a gente sempre procura montar um bom trabalho, uma grande equipe para a gente conseguir representar bem a nossa cidade. Muito batalhado. A gente sabe que fazer futebol feminino no Brasil não é fácil. Mas hoje o futebol feminino já está crescendo muito. A gente vê aí pelo Novo Futebol Brasil, a gente vê já por transmissões da Band, tem um comentário aí que logo em seguida pode haver transmissão da SBT, o Sport TV, enfim, já começou a enaltecer. O próprio campo, né, com uma 1, a 2, agora vindo a 3, uma CBF metido junto. Então, cara, está se profissionalizando muito o futebol feminino. Hoje o futebol feminino já se tornou um mercado. Então, acredito que a valorização cada vez só tem a crescer. E a qualidade e o investimento também. A gente já está começando a ver aí negociações de atletas no futebol feminino já para o mercado exterior. Então, isso é muito importante, inclusive para os próprios empresários, né? Além de poder patrocinar, poder ser um investidor, poder ter um retorno, tanto para o empresário como para o clube. Isso é importante, a parceria. Quanto à questão dos jogos, nós temos aqui, em novembro, vai ter uma etapa do Campeonato Gaúcho, onde vai ser uma etapa com 5 equipes. O Campeonato Gaúcho vai ser sempre sediamento nos finais de semana. E em novembro nós estaremos trazendo aqui para a nossa cidade. E estamos também trabalhando em pauta para ver se lá na frente a gente também consegue trazer uma etapa da Liga Nacional para cá. Então, a gente está trabalhando aí para grandes competições. E já estamos em conversação também com o presidente da Liga Gaúcha, mais lá na frente, quem sabe o próximo ano, se houver oportunidade, e tivermos com uma estrutura devida que precisa, mas estamos aí tramitando, quem sabe até trazer o brasileiro de ligas aqui para dentro de Erechim. Isso já é uma realidade, já é uma novidade, uma das maiores competições do Brasil. Então, é trabalho, empenho, dedicação,
e montar um grupo forte para poder representar. E claro, sem a comunidade, sem os empresários, sem o poder público, a gente não consegue fazer um esporte de alto rendimento. Mas volto a ressaltar, começou a se abrir as portas, começou a se ter o apoio, começou a se ter ajuda. Então aí começa a vir os resultados. Isso tem que valorizar. Isso tem que valorizar, até já entrando na questão dos jogos, a Celemaster até que eu falei, né, que o professor chegou a ver que, assim, na teoria há muito equilíbrio, mas quando se vai para a prática, e eu pelo menos penso isso não só no futsal, mas no futebol também, aquilo que acontece em quadra é reflexo daquilo que acontece fora. Do investimento, da organização, do condicionamento físico, que depois se reflete na condição técnica das atletas. Tudo isso, eu acho que esse combo, depois lá, faz com que a Celemaster, por exemplo, de Uruguaiana, venha aqui de forma invicta, seja campeã. O que dá para dizer em cima disso e já projetar o Palestra? Que teve a Renatinha, claro que, mas pontualmente participando, né? O que dá para dizer do Palestra e sobre essa competição? Por pouco, dá para ter tirado o título do Celemaster, mas pelo menos no meu entendimento foi muito justo. Com certeza, saiu daqui a equipe merecedora. A equipe campeã saiu com méritos, saiu com capacidade. Hoje, uma das metas, falo a nível de futebol gaúcho, é um time a ser batido, porque, se eu não me engano, eles botaram numa postagem que faz 600 e poucos dias que eles não perdem um jogo. Aí está a diferença. Mas como tu falaste, é um combo. Começa onde isso? Você poder ter tranquilidade para trabalhar em questão de investimento. Você ser... As meninas da Celemaster são meninas que só vivem disso. São profissionais. O Palestra está trabalhando para isso, que tenha uma equipe montada profissionalmente. Hoje nós temos algumas atletas que estão sendo formadas para serem apenas profissionais, mas mais da metade do nosso grupo são meninas que também, além de jogar a bola, elas precisam trabalhar. A gente cita muito em Renato, outras meninas, então vamos citar aí a Anne, vamos citar a Fran. Joga muito a Anne, aliás. Vamos citar a Fran, vamos citar outras meninas, porque a Anne saía do serviço, chegava meia hora antes do jogo. A Fran se dedicando 2, 3, 4 semanas junto com a gente para fazer o evento acontecer, né? Então, são meninas com grande potencial, grande capacidade e guerreiras, que batalham realmente de fato. Mas com certeza saiu a melhor equipe. Eu diria até que, apesar de nós termos a Renata e ter boas jogadoras, cara, esse vice-campeonato foi quase um título para a gente. Porque o jogo que a gente fez no sábado, ou na sexta-feira contra o Celemaster, o primeiro tempo, foi um jogo digno de grandes equipes, que às vezes você não encontra no futebol nacional, no futsal nacional, no feminino, e olha, às vezes jogos até melhores que alguns masculinos, dá para se dizer de passagem. Então você via, por exemplo, do lado do Estrela, essas meninas que jogam na Seleção Brasileira de Futebol 7 e tudo mais, meninas frias, meninas calmas, que sabiam o que fazer com a bola, que eram muito tranquilas, sabiam a hora de acelerar, a hora de cozinhar o jogo, né? E a Celemaster, ao contrário, um time de muita intensidade, né? Porque treinamento 2 turnos diário, um plantel no mínimo de 2 atletas excelentes para cada posição, e isso faz toda a diferença, né? O foco é apenas esse. Voltando a ressaltar, quero deixar um agradecimento a todas as pessoas que estiveram envolvidas no evento, que estiveram lá torcendo, apoiando. E, cara, foi só orgulho, sabe? Claro que seria perfeito se nós tivéssemos saído campeão, mas a gente conseguiu sair com vice-campeonato e com dignidade. E um desafio, fazer um grande evento em plena pandemia, com todos os cuidados, todos os protocolos, né? Então, a gente sai realizado nessa questão também, não só resultado, mas a questão extra-quadra, questão de organização e elogio das equipes aqui presentes.
Com certeza. Nosso tempo chegou ao fim, professor. Agradeço a participação e seguimos juntos na torcida sempre pelo futsal feminino e pelo palestra também. Agradeço mais uma vez aí a todos os ouvintes, o pessoal da casa, e estaremos aí, sempre na batalha. Obrigado. Com certeza. Gurizada, chegamos ao fim de mais um programa Virando o Jogo. Amanhã, terça-feira, com um dia de decisão para o Grêmio. A crise está ruim, não tem tempo a perder. Copa do Brasil, amanhã 21h30, Vitória e Grêmio, jogo que acontece lá no Barradão, em Salvador, na Bahia. Volto amanhã, um abraço para todo mundo, tchau.